Hoje a gente vai começar a fazer a discussão do que se chama o mito de um mundo africano, né? Porque não é natural essa relação da história das populações negras, da diáspora com a África, e nem das populações, das sociedades africanas com as populações da chamada Afro-Latino-América ou da Afro-América, né? E essas interpretações, a partir de dados, de experiências históricas concretas compartilhadas, permite um grande dinamismo identitário e político, mas não são dados naturais, eles são construídos na dinâmica, nas relações entre indivíduos, entre movimentos políticos e solidariedades transcontinentais, que aí sim começam a se estabelecer, sobretudo a partir da década de 50 do século XX. Esse texto que vocês receberam conta a história, né, de autores da Nigéria, especialmente do Wole Soyinka, que vai fazer algo que é muito interessante, que é um movimento inverso. Se a gente diz que é importante conhecer as línguas africanas para que possamos entender e compreender as diversas formas filosóficas, políticas e intelectuais que esses povos, que esses agentes históricos atribuem às suas próprias relações e relações com espaços mais amplos, nesse texto, que é muito interessante, a gente vê o movimento de autores nigerianos se apropriando de uma língua europeia, que é a língua inglesa, e produzindo um fenômeno extremamente importante, que a gente vai ver nessa aula de hoje e na aula da semana que vem com Gustavo Durão, que é o uso de uma língua europeia para se produzir uma extensa e profunda e profícua produção literária e intelectual em língua inglesa e em língua francesa. Hoje a gente vai estar olhando para isso, mais pela questão da língua inglesa. Então, o nosso convidado, Jonathan Portela, no início, ele vai falar um pouco da gente entender esse texto, e depois ele vai estar nos apresentando um grande intelectual, político, uma figura altamente importante para se pensar a África no século XX, que é o Kwame Nkrumah, que vai ser o presidente do primeiro país a se tornar independente em África, que é Gana, né? Que a gente já falou de Gana na semana passada, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é assim, o quanto é importante a gente prestar atenção nas seleções humanas, nas escolhas humanas, nos projetos políticos. O que se pensar solidariedades africanas, solidariedades com a diáspora, tem em diferentes contextos, em diferentes momentos históricos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De perceber essas nuances, essas riquezas, essas diferenças, tá bom? Então, como é que vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter a apresentação do Jonathan, a gente vai dialogar com o Jonathan, né? E a partir desse diálogo, também vocês vão colocando as dúvidas no chat, a Vanessa de novo vai lembrar como vai ser o nosso comportamento aqui coletivo, né? Deixando claro, né, que isso aqui é um espaço acadêmico importante de troca de ideias, de construção de conceitos. Nós temos um público aqui muito diversificado, que eu acho excelente, altamente desafiador. Nós temos colegas docentes universitários e temos estudantes do ensino médio junto com a gente. Então, esse curso está bem transversal, né? A maior parte do público são de estudantes de graduação, mas a gente tem pontas importantes nesse processo que a gente tem que estar atento para fazer bem esse debate. Tem uma dúvida aqui da Priscila Marques, que me foi encaminhada, sobre o trabalho final. Priscila, é individual. Por quê? Nós temos um amplo espectro de pessoas aqui. E a ideia é que todo mundo possa, de alguma maneira, se expressar, e eu possa, de alguma maneira, contribuir e ajudar ao ler esses trabalhos com cada pessoa,
né? Claro que eu vou levar um tempo grande para corrigir, ler todos esses trabalhos, mas a ideia é que a gente possa fazer essa riqueza, esse diálogo, né? Da forma mais abrangente possível. E em dupla, para algumas pessoas, para algumas situações é possível, mas para algumas outras pessoas do nosso público, não. Então a gente tem que ter assim muito cuidado com a forma de se pensar o trabalho final. Não sei se esclareci a todos. Então, assim, é uma redação de 4 a 5 páginas de como perceber o curso, quais foram as informações mais importantes, como essas informações podem ajudar no seu estudo pessoal ou numa compreensão de um processo mais amplo da realidade, né? Então, assim, a ideia, né, que também vai ser importante para mim o retorno de cada um, é ver como cada pessoa, em diferentes etapas, né, da sua formação, em diferentes momentos de vida, porque a gente tem gente aqui com 20 anos e pessoas aqui com 60. Nós temos um amplo espectro, né, de público aqui, então perceber como essa diversidade está respondendo a esse curso, a essa proposta, né? Até para que a gente possa se organizar para as outras atividades, para os outros cursos, que até o final, até a aula do Murilo, a gente pretende divulgar para vocês terem conhecimento, né? E agora eu vou passar rapidinho para a Vanessa, porque tem gente perguntando de lista de presença e tudo, para a Vanessa um pouco aqui conversar com a gente sobre como é que é a participação e como é que é a questão da lista de presença e do encaminhamento de dúvidas. Vanessa? Oi, Patrícia. Olá, pessoas. A lista de presença está no chat, né? Algumas informações foram passadas por e-mail. Já começo a dizer desculpas por alguns e-mails que foram enviados, né? A questão da configuração, porque eu tive um problema no computador e no teclado também, mas já foi sanado aí esse problema, né, de aparelho. E é isso, acho que boa parte das informações foram passadas para os participantes e a lista está no chat. Acho que é só isso por enquanto, Patrícia. Tá ótimo, agradeço. Então, voltando aqui, eu vou apresentar, então, um pouco o tema do texto e depois o nosso convidado, Jonathan. Esse texto, ele vai mostrar justamente isso que eu comecei a falar no início, né? O processo colonial, ao mesmo tempo que colocava diferentes sociedades africanas, diferentes processos de controle de território, em diferentes faixas de controle e subalternidade, o processo colonial ele tem uma promessa e uma mentira. A promessa dos diferentes processos coloniais seria que a colonização seria uma forma de levar as sociedades africanas e seus territórios ao progresso. E qual seria a forma de garantir esse processo de progresso? Seriam medidas no caso das experiências coloniais, nas áreas portuguesas e francesas, da assimilação, ou seja, na medida em que jovens africanos passariam a frequentar as escolas missionárias ou as escolas do próprio Estado colonial, adquirindo hábitos ocidentais, adquirindo um comportamento de trabalho ocidental, eles poderiam, a um determinado ponto, a um determinado nível, serem assimilados à cidadania das metrópoles coloniais, né? O problema que a gente vai verificar é que, na medida que você tem um aumento efetivo de jovens que frequentam as escolas missionárias, que começam a trabalhar nas minas, que trabalham em algumas indústrias que existem em espaços coloniais, como nos espaços da Inglaterra, que não é assimilação, mas estou dando um exemplo aqui, e os espaços da França, essa política de assimilação, por sua vez, começa a ficar cada vez mais afunilada, começa a ficar cada vez mais seletiva. E a década de 20 vai ser a grande crítica ao assimilacionismo, né? E aí, junto com essa crítica, já no fim da Primeira Guerra Mundial, a segunda parte do Tratado de Versalhes denunciava o colonialismo
por se acreditar que o colonialismo mantinha condições de trabalhos análogas à escravidão. Né? Então, a década de 20 em África ela é a grande crítica ao assimilacionismo prometido pelas potências europeias para se levar a África como todo ao chamado progresso econômico e social. E nessa contrapartida de crítica se vê, então é necessário se pensar numa literatura que expresse essas histórias africanas. É necessário se pensar em literatura que possa se imaginar uma possível unidade africana. É preciso pensar numa literatura que use essa língua que vem de fora, que está nos espaços missionários, que está no espaço das escolas, para que possa expressar realidades que nunca foram pensadas nessas línguas, né? Então, é necessário também, para que esses jovens africanos, escritores, também pensasse que África estamos propondo para o mundo usando uma língua que é externa a nós, mas que nós nos apropriamos e tornamos essa língua também uma língua nossa, né? Então, esse movimento, né, do que vem de fora, eu transformo e ressignifico, mas também um movimento importante de se olhar para a diversidade das línguas africanas e das tradições orais e se pensar em caminhos importantes para o registro dessas tradições, para o registro dessa diversidade cultural africana. Tudo isso dentro de uma ideia de que, ao se fazer esse movimento dos registros de histórias e de escritas de um passado antes do colonialismo, estaria se ajudando também a construir uma solidariedade intelectual que vai ser uma marca importante do pan-africanismo nos anos 30 e 40. Se no início, na experiência das igrejas evangélicas afro-americanas em relação à África, essa vinculação é pela ideia de raça, nos contextos africanos, essa vinculação vai dar em torno de uma possível proposta de unidade africana anticolonial. Ou, se a gente for matizar, levando em conta os diferentes espaços africanos, uma possível unidade africana que promovesse, que propusesse outras solidariedades para além das que já se conheciam ou para além do que era proposto pelas diferentes administrações coloniais, tá? E aí a gente tem, nesse contexto dos anos 30 e 40, o surgimento de uma juventude extremamente interessante que vai ter chance de fazer universidade nas grandes metrópoles europeias e que vão nas casas dos estudantes organizar festivais literários, encontros políticos, congressos filosóficos, e que vão pensar em como essa juventude pode, também nesses espaços da metrópole, construir redes dentro da Europa, redes internacionais que apoiassem esses movimentos intelectuais. Lembrando que para muitos jovens intelectuais europeus, né, que vão participar desses festivais promovidos pelas casas dos estudantes africanos, esse pensamento para eles se coloca como um pensamento contra-hegemônico ao capitalismo. Então, você tem uma primeira leitura que é feita pela ação intelectual da apropriação de uma língua para a produção de um discurso. O segundo movimento é quando diversos intelectuais se encontram e vão pensar nessa apropriação, nessa interpretação. E um terceiro movimento igualmente importante é como se começa a divulgação desses pensamentos e a construção de outras redes de solidariedades, né, de outras camadas de possibilidades de diálogo, né? Nesse sentido, vem a contribuição do nosso querido Jonathan Portela, que é doutorando em História Social da África da Universidade de Campinas, graduado e mestre em História pela Unifesp, né? Eu tive a honra de ser orientadora dele, né? de mestrado. No trabalho de mestrado dele, ele vai fazer um estudo justamente da circulação e de trajetórias de histórias de jogadores africanos nesse chamado mercado do futebol inglês.
E necessariamente ele teve que lidar e refletir sobre a trajetória de Kwame Nkrumah, até porque o objeto de estudo dele são jovens ganeses, jovens atletas ganeses e suas trajetórias nesse espaço do mercado de futebol inglês, né? Trabalhando a questão, inclusive, das relações neocoloniais que marcam essas histórias. Bom, e faz um lindo trabalho que é difícil, né, de olhar essas trajetórias numa macrodinâmica e de perceber a dimensão local, pontuando algumas determinadas histórias de vida, suas desventuras, e como que suas desventuras também ensinam muito dessas relações que ainda se tem do mundo ocidental com a África, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Jonathan Portela, que tem aí, né, um tempo aí de uns 40 minutos a 1 hora para estar nos ajudando a fazer essa trajetória juntos, tá bom? E depois a gente abre para o debate. Seja bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite para estar aqui hoje, né, fazendo parte desse lindo curso que você planejou, tanto você quanto a Vanessa, e estão colocando em execução. Eu confesso que eu fico um pouco emocionado quando você fala do meu mestrado, que eu paro e penso, nossa, eu fiz tudo isso mesmo? Eu não tinha essa dimensão. Então, na verdade, o sortudo sou eu, que tive uma orientadora tão generosa assim, porque, de fato, lidar com essa temática no meu mestrado foi muito complicado, até numa perspectiva de faltas de estudos acerca desse assunto no Brasil e até mesmo no exterior. Então, tratar dessa trajetória de jogadores africanos, principalmente os ganeses, que vão para a Inglaterra, entender isso num recorte tão recente, né? Porque o recorte, a gente historiador, a gente costuma olhar para trás, né? E no meu caso, eu não olhei tanto para trás assim. O meu mestrado começou em 2015 e o meu recorte temporal era entre 1996 e 2014. Então, meu recorte temporal acabou, a pesquisa começou. E foi muito interessante nesse percurso, apesar de a pesquisa não ter o Kwame Nkrumah dentro do seu recorte, foi muito necessário estudá-lo. Foi muito necessário ir aos escritos dele e entender muito a noção que ele tinha de panafricanismo e de neocolonialismo. Porque quando a gente faz uma pesquisa desse tipo, como eu fiz no mestrado, a gente entende o Nkrumah com uma dupla perspectiva, como uma fonte, aliás, uma tripla perspectiva, como fonte, como bibliografia e como método também. O que é uma experiência muito rica e para o meu mestrado, acho que isso foi interessantíssimo. Então, é com muito carinho sempre que eu falo do período de pesquisa do mestrado. É sempre bacana. Bom, antes de falar, acho que do Nkrumah e do Apiá, e entre os dois existe, digamos assim, um clima muito específico, porque o pai do Apiá, ele era um apoiador do Nkrumah, que depois foi perseguido pelo próprio Nkrumah. Inclusive, o nome Kwame Apiá é uma homenagem ao Kwame Nkrumah. Então, para tratar um pouco dessa relação, acho que a gente tem que dar uma perspectiva um pouco mais ampla. E aí eu vou me aproveitar do meu tempo para tratar um pouco mais assim de que panafricanismo nós estamos falando, para aí nós chegarmos no Nkrumah, que é uma dimensão desse panafricanismo, e aí a gente entender bastante a relação dele com o texto, o trabalho do Apiá e o que o Apiá está entendendo e por que existe tanto conflito nisso daí. Mas esse livro que vocês tiveram talvez a oportunidade de ler um capítulo, quem puder, leia o livro inteiro, que acho que ele é sensacional, que é esse daqui, na casa de meu pai. Não sei se está invertido aí, espelhado, mas tudo bem. Ele é um dos livros mais importantes acerca do pensamento africano. E ele chega no Brasil num momento bem interessante. A produção dele é 1992, num período em que você tem uma escassez muito grande de publicações sobre o pensamento africano.
Os anos 90, os anos 80, os anos 90 marcado um pouco por isso. E aí é importante a gente entender que uma coisa é a história de África e outra coisa é a história do pensamento africano. Se no começo dos anos 90 você estava tendo os primeiros pesquisadores a ter uma produção mais considerável sobre a história de África, é de se levar em conta que sobre uma história do pensamento africano não havia basicamente nada. Como até hoje é um material que em português é muito escasso ainda, evoluiu bastante, melhorou bastante, mas ainda é razoavelmente escasso. E ele foi um best-seller. Esse foi um livro que vendeu muito assim que o Appiah lançou. Ele foi um sucesso, considerado um best-seller, e ele veio no Brasil um pouco nesse contexto, em que você estava começando, se eu posso dizer assim, pegar no tranco as pesquisas sobre história de África, e aí vai até ressaltar o trabalho da própria Patrícia, que também data desse período, como os colegas dela que começaram a tratar sobre o assunto, mas que nesse começo, quando você está pensando num estudo sobre história de África, você tem um foco muito maior nas culturas ancestrais africanas, ou até mesmo na incorporação das diásporas como uma história africana, mas não o pensamento africano. O que mostra um grande problema que nós estamos tendo uma grande dificuldade de sanar hoje, 2020. O problema é que nós carregamos, talvez desde o lançamento do Na Casa de Meu Pai. Nós discutimos África sem saber o que os africanos pensam sobre África. Nós, diferentemente que é o que a gente não faz quando a gente vai olhar para a história dos Estados Unidos ou talvez para a história europeia. A gente está sempre levando em consideração os historiadores, os cientistas sociais, os pensadores europeus, americanos, mas quando a gente olha para a África, e isso é um problema de como esse campo acabou se formando, a gente vai pensar sempre essa história africana pelo prisma dos historiadores, cientistas sociais americanos, europeus, holandeses, franceses, belgas, e nós desconsideramos os intelectuais africanos. Isso é algo que acho que precisa ser dito, e é desse contexto que chega o livro do Appiah, o que é um pouco problemático, porque talvez o Appiah, ele nos mostra debates, e ele nos mostra uma visão singular, bem pessoal dele, que eu acho que nos anos 90 ainda não tinha-se um arcabouço em português para a gente entender as discussões do Appiah. E talvez seja hoje, quase 30 anos depois do lançamento desse livro, que a gente está conseguindo delinear melhor os debates e delinear melhor os problemas que o Appiah tá levantando aqui. A parte que eu acho interessante falar dessas brigas do Appiah, eu acho que vale bastante eu trazer um preâmbulo do que eu estou chamando de panafricanismo e da linha histórica do que a gente está entendendo por panafricanismo para aí chegar nessa conclusão do Appiah. É importante a gente entender que o panafricanismo ele nasce no início do século XIX e vai ter o seu apogeu no final do século XIX, seu ápice no século XIX. É uma ideologia, um pensamento que é filha das diásporas. O panafricanismo ele nasce com os negros da diáspora. Isso é muito importante a gente entender. Porque ele vai nascer como um contraponto ao colonialismo e ao racismo europeu do século XIX, mas por meio dos intelectuais ocidentalizados da África. Entendam isso, isso é muito importante. Quem vai trazer as primeiras discussões e começar a pensar numa ideia de panafricanismo são os intelectuais africanos ocidentalizados que estão nos Estados Unidos. As panideologias elas nascem bastante desse enfrentamento, né, do ponto de vista colonial, panarabismo, panasiatismo, enfim. Por pensar que ele vai nascer desses negros intelectuais ocidentalizados, é importante a gente entender que o panafricanismo ele nasce com uma ideia de hierarquia das raças, que continua, de certa forma, aquilo que a gente que vai chamar no
no século XIX, talvez do racismo científico ou algo do tipo, mais lá pelo seu começo. Que você tem uma hierarquia das raças naturais, onde o negro ele ocupa as camadas mais baixas. Quando você tem essa ideia desses intelectuais ocidentalizados, a gente acaba tendo uma hierarquia dentro da própria raça dos pretos, dos negros, porque os negros ocidentalizados, eles se viam como uma elite negra, aqueles que iam libertar a África um dia, ou algo do tipo. E aí vem uma primeira conotação que a gente precisa entender do panafricanismo, que é uma consideração que a gente tem que fazer de ordem semântica. Porque quando a gente olha o termo panafricanismo, para nós, parece que quer deixar implícito uma relação muito estreita com o continente africano. Só que a gente tem que ressaltar e deixar muito claro que essa é uma ideologia que tem a sua origem nos países de colonização inglesa fora da África. Que quando, de fato, os nascidos africanos e que escolhem viver na África começam a absorver a ideologia do panafricanismo, ele vem pelo viés de ação política e não ideológico, e não intelectual necessariamente, e não até econômico. E eu vou explicar isso melhor. Nesse contexto, eu acho que vale a pena falar de um primeiro nome, que eu julgo ser muito importante, que é do Edward Blyden. O Blyden, ele foi o primeiro a promover uma ideia da África como o lugar do panafricanismo. Que pode parecer óbvio para muita gente. Quando você fala de panafricanismo, é lógico, você está falando que o lugar do panafricanismo é a África. E não necessariamente era no século XIX. Porque esses negros ocidentalizados, eles tendiam a achar que eles eram a elite da raça que iam conduzir a África para sua libertação. O Edward Blyden, ele entra num contexto muito interessante nisso, porque ele é de Serra Leoa, uma colônia inglesa, e ele vai olhar para a situação da Libéria para tentar desconstruir isso. A Libéria, ela passa a ser uma colônia inglesa do começo do século XIX, só que ela tem uma particularidade. Ela passa, depois de um tempo, depois de algumas décadas, a ser administrada pelo American Colonization Society, que eram os negros americanos retornados. Porque eles tinham essa ideia nos Estados Unidos, já pro final do século, pro meio do século XIX, de que eles deveriam retornar para a África para que aí eles pudessem dar início a um processo de modernização e até libertação dos seus irmãos africanos. E o Blyden, ele vai olhar para isso e tem um livro dele que é sensacional, que data de 1877, que ele vai, se chama Christianity, Islam and the Negro Race, que é basicamente um trabalho que é a cristandade, o Islã e a raça negra, que é de 1877, não sei se tem tradução em português, mas é um livro que a gente acho que encontra fácil o PDF por aí. E o Blyden, nessa perspectiva, ele vai se dirigir aos africanos cristãos, aos americanos negros cristãos, e que estavam com esses costumes super ocidentalizados, e ele vai olhar para eles quando chegam na Libéria e vai dizer, olha, a sua primeira dívida é serem vocês mesmos. Vocês têm que admitir que são africanos e não que são europeus e não que são americanos. E só assim vai ser possível contribuir para o desenvolvimento de bem-estar da humanidade. Ele vai desenvolvendo um pouco dessa ideia, essa característica africana, que ele chama, para dizer que... E tem um trecho aí, eu vou citar o trecho do livro dele, está na página 400, que ele diz o seguinte: nos assentamos europeus da costa. Eram visíveis os melancólicos efeitos do fatal contágio de uma mímica europeia espúria. E aí ele vai dizer, essa pseudo-civilização chamada progresso, se for expandir, ela vai se expandir no interior. É nas tribos do interior da Libéria. Ela não é com esse americano negro ocidentalizado que
quer pregar uma hierarquização da raça negra. O Blyden, ele é fundamental para a gente entender esse processo. Muitos dizem que talvez ele seja o pai do panafricanismo, e essa é uma briga que eu acho um vespeiro que não se mete a mão. A gente não tenta descobrir quem é o pai do panafricanismo. O panafricanismo é um filho coletivo que tem muitos pais e muitas pessoas incríveis que eu acho que a gente tem que considerar. Como, por exemplo, foi o Henry Sylvester Williams, que era de Trinidad e Tobago, e ele propôs a primeira conferência panafricanista. A gente já vai falar dela. Mas ele era um jurista muito importante também, como a gente vai falar de um outro americano, o Alexander Crummell, que também traz bastante esse diálogo, e foi uma base muito importante para o Nkrumah, inclusive. Um que eu acho que é o mais importante, que a gente um dos mais importantes, pelo menos, o Marcus Garvey. O Marcus Garvey, ele dá uma dimensão muito mais radical para o panafricanismo na Jamaica, né, que é o país dele. E é interessante a gente falar, porque ainda que o Crummell ou Blyden, eles tenham ocupado um lugar mais de destaque nessa evolução do pensamento pan-africano, porque, de certa forma, isso é muito importante, eles apontam muita religião como um caminho para a organização da unidade. Com o legado do Garvey, os seguidores do Garvey, que o panafricanismo ganha uma outra dimensão dentro da religião, que ele vai chamar, que eles vão chamar depois de Rastafarianismo, que é um movimento interessantíssimo de se pensar. Ainda nessa chave, eu acho muito importante a gente falar do William Dubois. Dubois ou Dubois? Eu ouço muita gente falar Dubois, muita gente fala Dubois, eu desisti de adotar um nome só. Se eu estou na Unicamp, eu falo Dubois. Então, quando eu estou fora, eu falo Dubois. Então, a gente escolhe as brigas que a gente vai comprar. Mas ele é muito importante. Ele que nasce no interior de Massachusetts e vai continuar seus estudos na Alemanha. Inclusive, ele continua seus estudos na Alemanha nazista, inclusive. Ele traz uma colaboração muito, muito importante, porque é ele que vai pensar o primeiro congresso, que a gente chama mesmo do primeiro congresso pan-africanista, que foi feito em 1919. Existe uma briga aí sobre qual que é o primeiro grande evento pan-africanista, se é o do Sylvester Williams, em 1890. Ele pensa em 1880, mas acaba fazendo em 1890, por diversas complicações, ou se é o de 1919, do Dubois. Até chegar o de 1945, que o Dubois ainda está participando. E aí você tem já a participação do George Padmore, do Kwame Nkrumah. A gente vai chegar lá. Mas o que é importante a gente entender é que nesse início... tem mais um nome que eu não posso esquecer. Eu tenho um querido colega de pós-graduação que estuda essa pessoa, inclusive, que é a ideia do panafricanismo econômico, que foi proposto pelo Booker Washington. O Booker Washington, ele vai pensar essa inserção do negro na sociedade capitalista, pós-escravista americana, e como a gente usa a economia como uma justificativa do enfrentamento do contexto capitalista com a inserção do negro na sociedade. Ele falava que isso era uma tática bem apropriada, né, para você conseguir organizar um projeto de unidade pan-africana. O Booker Washington, o nome dele acaba não aparecendo tanto assim nos trabalhos sobre o panafricanismo, mas a gente sempre trata dele numa questão de raça, talvez sem pensar nesse lado panafricanista. Mas o Booker Washington, o Booker T. Washington, ele é também um nome muito importante para a gente pensar uma ideia de panafricanismo econômico. Bom, eu acho que é a partir daí que a gente começa a entender um pouco mais das dimensões
do que o Apiá tá estabelece como os objetos do seu diálogo, os objetos do seu debate e aquilo que ele vai criticar, principalmente do Nkrumah. Porque até então, a gente entende que o panafricanismo, no começo do século XX, pelo menos até a primeira década do século XX, ele vai se reduzir numa manifestação de solidariedade que é restrita às populações africanas do Caribe, dos Estados Unidos, das Antilhas. E creio que é só a partir dos primeiros congressos panafricanistas que a gente vai ter, de fato, uma participação que vem da África e não necessariamente tem que passar pelos Estados Unidos. E talvez você pense, pô, mas o Nkrumah, ele estudou nos Estados Unidos, depois foi estudar na Inglaterra. Perfeito. Mas o Nkrumah, ele sai como projeto político e volta dessa forma. Ele volta para Gana para liderar as revoltas que vão culminar na independência do país. Ele volta focado nisso. Ele não vai voltar no mesmo contexto que os retornados voltaram. Entende? Então isso é muito diferente, porque não é só ele. Também você tem nesse mesmo contexto o Jomo Kenyatta, que vai fazer o mesmo caminho, vai vir e vai ser o primeiro comandante, o primeiro líder do Quênia. Mas ainda um pouco para o Nkrumah, para que a gente possa, acho que a partir dele, brincar um pouco aqui e falar que a gente precisa. Ele vai ampliar o Nkrumah. Eu gosto bastante de falar dele. Pelo menos umas 3 vezes por ano eu sou convidado a falar do Nkrumah. Eu vejo assim que existe uma certa carência de pessoas estudarem essas figuras, porque assim, o Nkrumah, eu tenho um capítulo na dissertação do mestrado falando sobre ele. E não posso nem de longe me considerar um especialista em Nkrumah ou no panafricanismo do Nkrumah, mas eu me dediquei de fato a algumas leituras dele. E para mim é sempre um motivo de muito, muito prazer falar dessa figura e talvez até introduzir para algumas pessoas, né, o conhecimento acerca da trajetória dele. Mas ele tem uma experiência muito completa do panafricanismo. Ele vai para os Estados Unidos, estuda lá, é membro da Igreja Presbiteriana Negra, funda igrejas presbiterianas negras nos Estados Unidos. Ele tem em Gana, ele era tutoriado por um famoso católico. Ele desenvolve nos Estados Unidos trabalho com teatro, conhece o trabalho dos trotskistas, e ele sai dos Estados Unidos para ir para a Inglaterra com uma ideia muito forte de um panafricanismo socialista. Isso é importante falar. Eu acho que é onde ele se difere. Porque quando ele vai para os Estados Unidos, lá o que ele basicamente faz é encontrar outros desses panafricanistas, como George Padmore, como o Dubois, bem mais velho que ele, e aí fazer aquele 5º Congresso Pan-Africano de 1945, que eu acho que é o maior até hoje, que foi feito em Manchester. O Nkrumah, ele amplia aquela ideia garvista da construção que eles chamam de eu preciso repetir a fala, é isso? Estava falhando o áudio? Vocês estão todos me ouvindo bem? Bom, seguindo. O Nkrumah, ele vai tomar do Garvey e ampliar algo que ele chamava de os Estados Unidos da África. Ele fala bastante disso. E nisso a ideia é inserir o socialismo como um novo componente para construir esse novo projeto, que daí seria os Estados Unidos da África socialista. E aí eu vou separar um trecho aqui, um trecho do livro do Nkrumah, que se chama
Luta de Classe em África, que ele escreve, creio, nos anos 50 ou 40. Agora me falta, eu anotei referência, mas o livro está num PDF aqui. Um trecho que ele diz o seguinte: o objetivo principal dos revolucionários do mundo negro deve ser a libertação e a unificação totais da África sob a direção de um governo pan-africano socialista. É um objetivo que satisfará as aspirações dos povos africanos em todo o mundo. E olha, nesse aspecto, ele foi muito empenhado. Assim, o capítulo que eu trato do Nkrumah, especificamente, daí eu vou falar um pouco desse assunto mais específico com vocês, é como ele usa o futebol nos anos 60 para fazer uma propaganda do panafricanismo. Então, a seleção ganesa, que ele passa a chamar de Estrelas Negras, ele inclusive muda o uniforme da seleção de Gana, é um uniforme todo branco em que é feita uma estrela negra no centro da camiseta. E ele começa a propor vários amistosos. Ele contrata o que tinha de melhor de médicos, medicina esportiva, preparador físico, treinador. Ele monta uma seleção ganesa muito forte. Até mesmo para sobrepor uma certa ideia do futebol como uma herança colonial inglesa. Porque quando a Gana se torna independente, você vai olhar os clubes ganeses, até hoje, inclusive, você tem clubes com nomes de times ingleses, como uma homenagem. Você tem lá o Berecon Arsenal, o Berecon Chelsea. E ele quer transformar na seleção de Gana uma potência para exatamente fazer uma propaganda do panafricanismo. E como é que ele faz essa propaganda? Então ele começa a promover torneios. E tem um torneio fundamental, muito, muito interessante, que ele era uma pessoa bem vaidosa. Ele botou o nome dele. Era o Nkrumah Golden Cup, que só podia participar as seleções que eram independentes já. Então, você tem a súmula, esse é um documento que eu usei, a súmula, você tem essas partidas. Então, nas partidas desse torneio, ele ia fazer discurso antes do jogo, isso no YouTube você encontra. E tem um discurso muito forte que ele termina falando exatamente isso. Hoje, nós comemoramos uma Gana livre, para amanhã podermos comemorar os Estados Unidos da África. Assim, ele era muito apaixonado por essa ideia. Ele, de fato, propagandeou isso. Ele fazia a seleção ganesa fazer turnê pela Europa. Era uma época que Gana ia fazer turnê e jogava contra o Real Madrid, no auge do Real Madrid, no começo dos anos 60, e jogava de igual para igual. E ele viajava com a seleção no Nkrumah. Então, de fato, essa ideia dessa união panafricanista, essa união socialista nessa perspectiva, era muito forte no Nkrumah. Isso levou para ele um outro status de defensor do panafricanismo. Já é uma outra ideia do panafricanismo quando ele foi pensado no século XIX. Muito importante a gente dizer isso. Mas vamos lá. Voltando aqui na casa do meu pai, por esse livro aqui. Por que o título Na Casa do Meu Pai? O pai e a família do Kwame Appiah, do Kwame Anthony Appiah, eles vêm de uma elite tradicional de Gana, que no governo Nkrumah foi completamente secundarizada. E depois, alguns membros até perseguidos. Então, esse livro ele é um ajuste de conta dos Appiah com a linha de pensamento panafricanista do Nkrumah. É interessante porque logo na introdução você vai ver isso. Eu vou ler 2 trechos para vocês da introdução, ou no prefácio, na verdade, né? O primeiro é na página 9, que o Appiah diz o seguinte: alguns mundos, o mundo dos tribunais de justiça, para onde o meu pai ia,
trajando seus escuros ternos europeus e levando a peruca branca dos advogados britânicos, que depois da independência ele continuou a usar, tal como no período colonial, sempre com uma rosa do jardim, o jardim de minha mãe, na lapela. O mundo do parlamento, para onde ele ia nos primeiros anos de que tenho lembrança. Já então, como adversário de seu velho amigo Kwame Nkrumah. Alguns mundos só eram conhecidos porque os nossos pais falavam deles. Então você vê que já no prefácio, já no terceiro parágrafo, ele já está querendo deixar claro quem vai ser o interlocutor de muitas coisas que ele vai dizer ali, como no Nkrumah. É importante dizer que essa inimizade dos apiás com o Nkrumah, ela não vai ser só numa questão política, mas também ela vai numa questão ideológica, porque senão a gente vai colocar o apiá parece que só num campo de ressentimento. Só parece que a gente vai colocar numa ideia de que pô, ele é uma pessoa amargurada aí que vai criticar o Nkrumah. Mas existe por parte do apiá uma tentativa muito forte de fazer uma desconstrução do panafricanismo sob o prisma da raça. E ele vai dizer que muito influenciado, né, pelo esse pensamento racialista do século XIX, que vai se basear naquele racismo intrínseco, né, e também naquela experiência africana no Novo Mundo, na Europa, na América. O panafricanismo, ele compreende a África como se ela possuísse uma cultura homogênea. Isso no sentido da existência de uma forma e pensamento e conteúdo caracteristicamente africano. E o que para ele, para o Nkrumah, para o apiá, é um erro muito forte. É um erro muito grande fazer essa associação. Ele vai pensar que o panafricanismo ele vai buscar se basear de forma muito errônea nessas ideias, ignorando completamente as diferenças dos passados pré-coloniais, assim como as experiências coloniais dos africanos. E é por isso que daí eu volto no começo. Que talvez o livro da Apiá chegou no Brasil antes de que outras leituras tivessem ter chego. Porque a gente já começa por uma antítese nessa leitura, cujo interlocutor ele talvez não foi tão privilegiado porque não teve as suas leituras muito difundidas no Brasil ainda. Espero que isso mude, né? Mas aí isso assim, você vê que é uma coisa que o apiá ele traz recentemente, porque há 5, 6 anos atrás, 2003, 7 anos atrás, o apiá ele deu uma entrevista para o Globo e eu não sei se por ingenuidade ou, não sei, talvez não, ignorância dos fatos, ou até para provocar mesmo, o jornalista perguntou para ele quais que eram, né, as grandes contribuições de pessoas como o Nkrumah, o Dubois, o Jomo Kenyatta para o pensamento africano. Eu vou ler a resposta dele aqui para vocês. Que ele vai começar tentando manter a finesse, mas ele já termina se irritando. Ele diz o seguinte: a principal contribuição deles foi, em primeiro lugar, conceituar a África como um todo, de modo a criar uma outra maneira de falar sobre o continente. Antes disso, não havia qualquer razão para os africanos pensarem em si mesmos como africanos em um sentido coletivo. Em segundo lugar, esses intelectuais conceituaram o povo da África em termos raciais. Ou seja, eles fizeram da África um só lugar e dos africanos um só povo pertencente à raça negra. E aí ele começa a criticar. Isso forjou uma unidade possível, mas também trouxe problemas. Mesmo que você pense que o conceito de raça é útil, uma visão racializada da África exclui porções significativas do continente, como as populações de origem árabe do Maghreb, por exemplo.
essa resposta dele é o tom que ele usa na casa de meu pai. Ele vai colocar sempre no sentido de garantir. Ele faz uma crítica, né, de que parece que tudo isso que está sendo posto, que está sendo colocado, vem numa ideia de uma proteção contra a dominação do imperialismo europeu, que vai até no escrito do Krumah, do neocolonialismo, último estágio do imperialismo, e querer, através disso, propagar um fortalecimento de uma identidade. E aí é muito interessante porque ele vai de encontro a alguns escritores da literatura característica desse nacionalismo africano, que, digamos assim, vai negar a ideia de ser universal para o Apiá. E aí ele toma bastante como base o escritor nigeriano, que a Patrícia citou, até o Wole Soyinka. O Soyinka, que tem 2 livros que eu acho que são, assim, são 2 obras-primas, que um é O Leão e a Joia, de 86, e um último que ele publicou em 2008, que se chama É Melhor Partir de Madrugada. Eu li a versão em português de Portugal, não sei se tem em português BR. Mas o Soyinka, ele vem muito dessa linha, né, que a gente chama de literatura pós-colonial. Já adianto que o termo pós-colonial é muito problemático. Que vem dentro de uma chave que bebe de uma fonte do Chinua Achebe. Que, digamos assim, ele é o primeiro que se faz como um literário pós-colonial. Só você olhar o trabalho, talvez o trabalho mais conhecido dele, que é O Mundo se Despedaça, de 1958. O Chinua Achebe, ele vai tentar levar, assim como o Soyinka depois, o leitor para uma realidade cultural e histórica em oposição aos romances em que o olhar só é visto de fora para dentro, em que o olhar é estrangeiro. Inclusive, o Chinua Achebe vai dizer que aquele trabalho, o famoso trabalho, né, Coração das Trevas, do Conrad, é uma obra extremamente racista. Enfim, é o tom que se dá por esse tipo de literatura. E aí a crítica do Apiá vai no sentido de que, ao mostrar que essa postura que a literatura vai assumir, a literatura pós-colonial vai assumir, essa no sentido de vamos individualizar a cultura africana como um todo, culminou numa certa minimização e numa simplificação da diversidade cultural do continente africano. E até mesmo contrapor a dominação cultural do Ocidente. Em vez de fazer isso, vai reforçá-la. E uma vez que isso acontece, isso vai se acontecer, vai culminar da mesma maneira em que os critérios ocidentais foram estruturados. E eles acabam propondo a mesma coisa. Que talvez é uma certa crítica que o Frederick Cooper ele faz junto com a Birkin, quando eles querem falar uma ideia de história-mundo, né, do world history, ou das histórias transnacional, de que a gente precisa repensar muito o que a gente está chamando de deseurocentrização. Porque a gente acaba, em muitos sentidos, fazendo a mesma coisa com o sinal trocado. E aí, o Apiá ele vai se concentrar no conceito de raça como cerne do panafricanismo para elaborar essa crítica desses pensadores panafricanos. E é interessante porque ele vai cair muito... E é uma pergunta que eu faço toda vez que eu leio esse livro. Pelo menos uma vez por ano eu tento renovar a leitura do Na Casa de Meu Pai. Que é que, no subtítulo ele fala A África na Filosofia da Cultura. É um subtítulo proposital, que note que ele não falou filosofia africana. Ele falou a África na filosofia da cultura.
E a leitura desse texto, principalmente quando a gente vai falar do mito de um mundo africano, é o que eu sempre penso. Existe uma filosofia africana? Assim, é óbvio que existe, mas a questão é, nós pensamos numa filosofia africana? E aí me traz muito, assim, nessa reflexão, eu já estou me encaminhando para encerrar, fiquem tranquilos, nessa ideia de que o Appiah, essa crítica que o Appiah faz, e é importante dizer que ele faz uma crítica que não chega a ser velada, mas é bem perfumada. Ele fala de racialismo, de racialização. Mas o que ele está querendo falar muitas vezes? Vocês estão sendo uns racistas ao contrário, entendeu? Vocês estão usando a mesma lógica do racismo. E aí o que eu vejo que nessa leitura dele, pensando sobre uma filosofia, de que a rejeição de uma filosofia negra, e nesse caso, a gente pode falar daquela tributária, né, aquela que se vem dos povos oriundos da África subsaariana, vai aparecer para o Nkrumah como uma séria crítica aos pensadores que se firmam como defensores de uma identidade negra essencial. Porque se nós afirmamos uma filosofia negra, e aí eu estou até parafraseando o Appiah, nós vamos cair na armadilha branca do etnocentrismo. E aí tem duas leituras que eu recomendo bastante para vocês. Uma é do O Centro da Etnia, esse trabalho aqui, Etnias, Tribalismo e Estado na África, que é do João Duprat-Miceli e do Elikar Mbolo, que trata bastante dessa questão que o Appiah traz, né, de que você acaba caindo numa armadilha branca do etnocentrismo e, por consequência, você vai cair numa atitude racista. Um outro livro que eu acho que a gente pode falar, esse, infelizmente, eu também não achei em português, mas também procurei muito mal procurado, porque eu já tinha aqui, que é do Sheikh Anta Diop, que é o Pre-Colonial Black Africa. Que aí talvez a gente consiga ter um contexto melhor de entender bastante desse atrito da racialização, da hierarquização da raça negra no começo da ideia panafricanista. Enfim, é claro que é muito difícil, e sempre para mim é um exercício até de não pisar em ovos. Porque é raro na academia quando você gosta da mesma forma de dois pensadores tão contrastantes e que brigam tanto. Não, a Appiah briga com o Nkrumah não pode brigar de volta. Aliás, o Appiah, ele escreve na casa de meu pai Ô, Jonathan, eu gostei dessa. O Nkrumah não pode brigar de volta, né? Então é uma briga injusta, né? É um monólogo, né? É um monólogo. Eu fico imaginando quanto tempo a Appiah carregou essa mágoa, pensando, é só ele morrer que eu vou falar dele. E basicamente é isso. O Nkrumah ele morre na Romênia, ele recebe uma homenagem até da União Soviética, um selo, né, com a foto dele estampada, um selo muito bonito, uma homenagem muito bacana, que acho que até fala um pouco, até mostra um pouco dessa, de que, mais do que panafricanista, o Nkrumah tem uma contribuição muito forte para o pensamento marxista-leninista. E o Appiah, ele lança Na Casa de Meu Pai 2 anos depois. A gente tem chegando o trabalho dele, 1 ano depois, uma coisa assim. É muito rico, é muito interessante você perceber isso, de dois intelectuais que pregam exatamente o oposto e você acabar gostando dos dois da mesma forma. Então, eu sinto que toda vez que eu tenho que falar do Nkrumah e do Appiah, e por isso que para mim foi muito rico a experiência de colocar esse texto do Appiah hoje, é que parece que eu tenho que morder e assoprar toda hora e falar assim, olha, o Appiah está batendo nessa questão, mas o Nkrumah está querendo dizer outra coisa, entendeu? Mas o Appiah não está fazendo também uma crítica errada. Você sempre parece que tem que ficar fazendo um balanço, assim. E há um tempo atrás, eu mandei um e-mail para o Appiah, porque eu faço parte de um programa chamado Nota de Rodapé,
que é na rádio, e agora tem estado na internet também. E a gente começou com um projeto chamado, no YouTube, a gente chamou um projeto chamado Interlocuções, em que a gente está fazendo sabatinas de alguns historiadores ou pensadores que têm muita importância para a história. Então a gente entrevistei o Ginsburg, o Chartier, o Robert Darnton, o Subramanian, e eu convidei o Appiah, que se mostrou muito ressabiado, muito preocupado, de talvez não saber como no Brasil estão lendo, está sendo uma negociação muito difícil, aliás. Então, eu vou ter que esperar um tempo para poder, talvez, fazer o papel do advogado no Nkrumah e interpelá-lo, e atualizar, talvez, esse debate, porque o Appiah é uma pessoa muito polida, né? Ele não é aquele acadêmico que é mais fervoroso, que vai para um confronto muito mais aberto. O canal chama Nota de Rodapé. Mas ele come muito pelas beiradas, ele não é muito de responder diretamente o que você pergunta diretamente para ele. Então, talvez vai levar um tempo para a gente conseguir ter uma atualização disso. Mas é importante para a gente pensar, e eu espero que essa minha contribuição tenha ido nesse sentido, de que o panafricanismo ele ainda é uma identidade em construção. Que quando a gente fala do panafricanismo, e às vezes a gente não tem muita essa dimensão no Brasil, porque talvez a única pessoa que ganhou muito destaque falando disso foi o Abdias do Nascimento. Então, só que assim, ele morreu. A gente não tem mais o Abdias do Nascimento para usar o protagonismo dele para continuar esses debates. Acontece que muito ainda tem se discutido. A gente está falando dessa discussão do Appiah com o Nkrumah, mas a gente poderia falar muito bem do Paul Gilroy também, para tratar esse panafricanismo. Ou até mesmo o Mama Diop, que é o professor senegalês da Universidade de Colômbia, que está pensando em como o panafricanismo está se constituindo a partir das últimas décadas do século XX. Então, é muito mais nesse sentido, entender esse debate e muito dessas discussões que a gente achava que o panafricanismo tinha uma discussão encerrada, e que, na verdade, o Appiah deixou feridas abertas que não foram fechadas até hoje. E eu espero que elas não tenham sido fechadas ainda por falta de pessoas querendo se dedicar à pesquisa desse assunto. Porque aí é resolvível a situação. A gente consegue reverter isso. Bom, eu espero que daqui ainda saiam pessoas que queiram estudar o assunto, queiram se dedicar às camadas do panafricanismo. Eu ainda quero tratar bastante disso. Agora, no doutorado, eu acabei indo para um outro lado, né? Eu tô trabalhando com grupos nazistas na África do Sul, entre os anos 30 e 40. E ainda estou pensando, aí eu vou escrever alguma coisa sobre neocolonialismo. Neocolonialismo não. Neocolonialismo também, mas sobre panafricanismo. Gente, muito obrigado por vocês ficarem me ouvindo até agora. Quase uma hora da gente conversando. Acho que para mim foi bastante rico. Espero que agora a gente consiga trocar bastante figurinha. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Jonathan. Sinta-se aplaudido, né? Porque a gente não consegue ainda esse efeito aqui pelo Google Meet. Então, gente, só para dizer, né, que vocês viram nessa apresentação do Jonathan, toda uma trajetória de pensamento, né, que ele foi construindo ao longo do mestrado dele, agregando essa importantíssima discussão do panafricanismo por conta da trajetória dos jogadores ghaneses, né? Então, reforçar aí a importância da pesquisa em temas que sejam concernentes aos estudos africanos de fato, que ajudem realmente a mobilizar outros saberes, a importância de ampliar a bibliografia, aprender outros paradigmas, né? E dele dizer, né, que foi muito bacana, né, que o Nkrumah não só se tornou para ele uma referência, mas se tornou também um método de trabalho, de discussão, né? E aí
Outra coisa que é muito importante da gente perceber, né, o quanto que o ativismo político alimentava também a reflexão intelectual e também o ativismo religioso. Lembrando que eu falei na primeira aula, né, o panafricanismo ele nasce num contexto religioso cristão evangélico. Né? Eu não vou usar o termo protestante, que é protestante em relação a quem? Ao catolicismo, não é? Então, não sou uma pessoa da inteligência católica para chamar o outro de protestante. Então, eu estou falando que é um pensamento que surge dentro do cristianismo evangélico, assim como o panarabismo, ele vai ter também uma dimensão religiosa importante por lidar com conceitos caros à experiência política do Islã, né? A negritude, ela nos e a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Gustavo na próxima aula, ele está aqui presente na aula, aqui, né, no áudio, né, no chat aqui, ele está aqui presente, né, a gente vai poder estar vendo, assim, muitas interfaces da fala que o Jonathan fez hoje com a apresentação da negritude e de como isso acontece em contexto de língua francesa, nessa área da chamada França africana, e a importância, né, do Leopold Sédar Senghor para a negritude, como foi a importância do Nkrumah para esse pan-africanismo nacional político, né, que toma contornos nacionais. Eu quero deixar algumas observações muito importantes, é que esses assuntos no Brasil precisam ser muito melhor estudados. A necessidade da tradução dessas obras que já são consideradas clássicas na historiografia de vários países, e aqui sequer são conhecidas, e quando há, não são traduzidas para o português. Então, a necessidade até de atividades como essa que a gente está fazendo aqui, para promover essa reflexão, para promover esse diálogo, tá? Então, parabéns ao Jonathan. E aí, Vanessa, eu queria te consultar se tem perguntas já direcionadas a nós, se você pudesse mostrar a tela, que aí eu vou passando as perguntas para o Jonathan e, de repente, alguma pergunta que possa haver para mim. Ok? Vanessa? Estou te ouvindo, já vou colocar a tela, só um instante. Enquanto a Vanessa põe a tela, eu só quero lembrar que o da semana passada deu tempo de eu comentar. Lembra que eu disse que ia deixar para hoje, mas no final, a da semana passada, as perguntas que eram para o Alain e para mim, a gente conseguiu comentar. Ô, Vanessa, você quer ler? E aí a gente vai respondendo. Ah, tá, consegui. Então, vamos lá. É a pergunta 14 e 15? Só um instantinho, Patrícia. Bom, eu coloquei as perguntas para facilitar a vocês, mas se os participantes quiserem falar também, né, acho que seria bom até a gente ouvir a voz aí das pessoas que estão com a gente, queiram conversar, falar, os demais, né, desliguem o áudio para que o outro possa ter a palavra, caso ele queira, mas as perguntas eu consegui encaixar aqui na tela, se quiser que na leitura também. Tá, começa, cadê a primeira pergunta? Vamos lá, a 9. Tá, então, é do Danilo Alberto. Eu vou fazer assim, Danilo, eu vou ler a pergunta, o Jonathan responde, ou eu respondo, a gente vai ver aqui agora. E aí, qualquer dúvida ou acréscimo que você queira fazer, a gente abre o microfone para você falar, ok, Danilo? Manda aí no chat o ok. Cadê Danilo? Ou ele saiu? Bom, vamos ler de todo jeito.
Danilo Alberto. Gostaria de perguntar a leitura dos expositores sobre o debate sobre os debates pan-africanos nas universidades, nos espaços de poder acadêmicos. Eu fiz a graduação no UFSCar e mesmo com importantes professores como Walter Silveira e Petronilha Gonçalves, tá, no Nascimento. O debate, os estudos e as possibilidades de pesquisas eram irrisórios. Como podemos mudar isso, ou mudar essa lógica? Essa eu respondo, tá, Jonathan? A gente justamente promovendo cursos e oportunidades de debate, como a gente está fazendo hoje aqui, né? Convidando pessoas para fazer essa reflexão. Porque se a gente não torna isso popular, as pesquisas não surgem. O Jonathan veio me procurar, ele tinha uma outra orientação em pesquisa na graduação, por conta justamente desse trabalho que eu já fazia de divulgar, de trazer essas reflexões do Nkrumah na graduação, né, Jonathan? E aí que a gente foi se aproximando e ele veio de uma outra área, de um outro campo, para começar a fazer esse debate no mestrado na história da África. Outra pergunta, gostaria que abordasse a contribuição do historiador africano Walter Rodney e também a relação do pan-africanismo com o marxismo. Quer responder essa, Jonathan, ou eu vou? Pode falar primeiro. Tá. Bom, o Walter Rodney, ele é um autor muito importante até da minha geração, né, que fez a graduação no final da ditadura militar, né, e vai ser muito importante as contribuições dele para se pensar as ações do movimento negro no Brasil no final dos anos 70, inclusive. Né? E mesmo antes desse período também, né, ativistas negros dos anos 60 vão ter no Walter Rodney uma grande referência. E sim, o pan-africanismo ele não tem ligações com o marxismo inicialmente, mas autores, como eu disse para vocês na primeira aula, esses intelectuais, eles transitam por vários espaços e várias ideias, e eles vão construindo novas sínteses. Então, os pan-africanistas da década de 40 e 50, que estão lidando com a questão da aproximação com o socialismo, sim, ainda mais no pós-Segunda Guerra Mundial, eles vão ter interfaces com o marxismo. Jonathan. Bom, o Walter Rodney, ele tem uma participação que é um pouco específica, e nem por isso menos importante, claro. E do Walter Rodney, eu li um trabalho só, que foi o African History in the Service of the Black Liberation, que era a história africana ao serviço da libertação negra. E, basicamente, o Walter Rodney, ele vem de um trabalho de intelectual que vai cair principalmente na classe trabalhadora. Muito por consequência das atividades dele no movimento Black Power. E sim, o movimento Black Power, que é um slogan político, né? Ele é muito importante para fortalecer essa luta pan-africanista na América. Ele leva para um patamar político uma discussão que nos Estados Unidos tinha assim, muita dificuldade de se levar. Você tem, claro, o Malcolm X falando de panafricanismo, você tinha outras figuras importantes. O Walter Rodney ele tem uma contribuição muito importante nesse sentido de usar o movimento político com um diálogo forte com as discussões acadêmicas e intelectuais. Mas, sim, acho que é importantíssimo que você pensar o movimento pan-africanista pós-Nkrumah. Quando eu falo pós-Nkrumah, pós-anos 70, não que ele não morreu, ele só saiu do governo, ele só deixou de ter tanta relevância. O Walter Rodney acho que é um nome muito importante como pensador e como ativista. Certo. Agora a pergunta 10. Peraí. Do Marcos Rafael. Quais as contribuições do movimento pan-africanista para o movimento da negritude francófona? Vamos aproveitar que temos entre os universitários aqui o nosso querido colega que vai apresentar na semana que vem, o Gustavo Durão. Gustavo, você está aí? Alô, Gustavo? Não. Estou aqui, sim.
Tá. Aqui sim. Olá, você pode dar uma força para a gente da questão Olá. 10, Gustavo? Olá, um prazer enorme. Posso sim. Eu vou só dar tá tudo bem? Alô, câmbio. Oi, tá falhando um pouquinho, mas dá para ouvir. Peraí. Tô operando. Melhorou? Pronto, agora vai dar. Melhorou. Pronto. Primeiro, eu quero agradecer aqui o convite, dar os parabéns ao Jonathan, aprendi pra caramba hoje, foi muito boa a exposição, muito legal, parabéns. E também deixar um abraço para a Carol, para o Tiago, para a Beatriz, para vários amigos meus que estão aqui. Uma abração para vocês, saudade de ver. O que eu quero pontuar só isso, não vou responder toda a questão, porque senão vocês não vão querer assistir na semana que vem. Mas é interessante a gente pensar como o panafricanismo, né, como o Jonathan também falou, tem várias paternidades. E a gente vai trabalhar a parte não vou falar só do Sangora, eu vou falar do MCZ também, eu vou falar parte do movimento da negritude foi apropriada pela intelectualidade negra francófona, tá? Então, mas isso só a partir da década de 30. Então, se começa lá nos primórdios do século XX, o panafricanismo francófono vai ter uma força maior ideológica, e na parte política, somente depois da Segunda Guerra Mundial que ele vai entrar aí no panorama. E aí eu não vou dar um spoiler, mas o conceito de negritude tem muito a ver com isso, vai responder muito essa parte do panafricanismo, tá? Obrigado, Gustavo. Então, pergunta 11. 11. Vanessa, pergunta 11. Obrigada. É do Camide. Qual o motivo do livro de Apiá ter tido maior aceitação global? E por que conseguiu ser traduzido para o português com certa brevidade, sendo que tivemos importantes pensadores e pesquisadores falando de África bem antes de Apiá e que não temos quase nada traduzido ainda. Por exemplo, o Noko Rashid, Sheikh Anta Diop, Ivan Sertima, Yusuf Ben Joshanan, Chancellor Williams, John Jackson, entre outros nomes, né? Esse livro do Blythe também não tem em português. Eu posso responder uma parte e o Jonathan outra. Por exemplo, eu trabalho com uma região que quase ninguém estuda no Brasil. Eu diria que é eu e uma orientanda do professor Hector Guerra, que está aqui, que é a Suelen Precinoto. Nós trabalhamos com o Sudão. Então, acho que a Suelen, você está por aí? Suelen, se ela estiver por aí, dá um oi, porque é a maior verdade, né? Então, esses autores que nós usamos, a gente usa em grande parte em produção de língua inglesa, porque é um meio acadêmico que incentiva a tradução de autores. Isso é fundamental. O Brasil ainda precisa muito ampliar essa ideia de uma produção acadêmica mais ampliada para outros públicos que não só os diretamente ligados à área acadêmica. Aqui no Brasil, quem move a produção de tradução são professores que usam os livros nas teses. Então, teve um livro que um autor específico que eu usei, que veio a ser traduzido recentemente, que é o Talal Assad, que várias pessoas começaram a usar a partir do meu uso e do uso do Paulo Gabriel Ilu. Então, teve um livro do Talal Assad, que foi usado quase 10 anos depois da minha defesa de tese, porque eu usei muito, durante muito tempo eu trabalhei com ele. Então, é um meio acadêmico que cria demanda. Por isso que é fundamental que a gente fale dos autores, que a gente fale dos temas, porque se isso não acontecer, né, Jonathan? Esses autores efetivamente não são traduzidos.
Jonathan. De fato, uma das coisas que a gente pode fazer é nós, historiadores, começarmos a traduzirmos essas obras. Isso é uma coisa meio doida da gente pensar, né? Porque, às vezes, no meio de todas as nossas atividades e ofícios como historiadores, a gente acaba esquecendo que traduzir obras também é algo disso. Mas agora, respondendo um pouco mais especificamente, eu acho que vem uma questão de timing aí. Porque as obras do Nkrumah, por exemplo, datam lá dos anos 40, 50, 60. Um período em que as discussões, os debates raciais no Brasil são completamente diferentes do que o Nkrumah está propondo. A gente tem que pensar que nos anos 60, Florestan Fernandes ainda está tentando desconstruir o Gilberto Freire, sabe? A gente ainda está discutindo Casagrande Senzala nos anos 60. Então, tem uma coisa temporal que o trabalho do Nkrumah, como o trabalho do Dubois, como o trabalho de outros, eles chegam no eles estão em tempos diferentes de debate no Brasil. E por conta disso, pensando aí em mercado, provavelmente as editoras não se importaram ou não quiseram fazer isso. O do Nkrumah, o do Appiah é diferente, porque o Appiah a gente está falando de um best-seller. E o mercado editorial nos anos 90 é muito diferente do mercado editorial dos anos 50. Então, isso acabou sendo muito rápido, muito mais fácil. Creio eu que é algo que a gente está muito atrasado em começar a traduzir. Então, precisam se começar projetos, precisam se começar grupos acadêmicos de estudo para começar a traduzir essas obras. De fato, mas eu acho que uma das coisas que explica isso eu acho que é o nosso contexto de debate acadêmico do meio do século XX. Posso continuar aqui, Jonathan? É a pergunta 12 do Daniel Martins Barros Benedito. Um texto que pode dialogar com o que se propõe a discussão de hoje seria o de Amina Mama, seria ético estudar a África? E considerações preliminares sobre pesquisa acadêmica e liberdade, que está no livro do professor Boaventura. Eu não conheço essa obra, você conhece, Jonathan? Infelizmente eu não conheço. Eu sei que texto é esse, mas por motivos da vida não consegui ainda ler. Mas eu acho que, assim, a partir das considerações que a gente está colocando aqui, você pode estar revendo esses autores, Daniel, que você está apresentando aqui, e você propôs um diálogo entre eles, o que pode ser muito interessante, por exemplo, para a redação do final do curso, né? Porque eu estou pedindo de vocês uma redação, você pode fazer uma redação livre de 5 páginas, propondo aí uma aproximação, tá? Da Carol, vem assim, boa tarde, pergunta 13. Tem alguma indicação mais precisa de bibliografia sobre o panafricanismo, né, Carol? Nas últimas décadas do século XX? Aí, Jonathan, tem muitos autores que partem do panafricanismo, mas que fazem outras construções, mas do panafricanismo... Eu posso falar de alguns nomes até. Antes de responder a pergunta da Carol, deixa eu só comentar um negócio que o Vinícius Venâncio falou. É verdade, Vinícius. A Virgínia Bicudo, nesse período, quando o Florestan Fernandes estava escrevendo sua tese, ela já tinha já tinha publicado mesmo o trabalho dela. Ela morreu com 88 anos, né, em 2003. E, de fato, quando eu falo da questão do mercado, é exatamente isso. Se você tem, hoje ainda, esse problema de pesquisadoras negras serem invisibilizadas, imagina isso nos anos 60, nos anos 50, quando, de fato, parece que certas pesquisas só eram, como posso dizer assim, carimbadas, se você estava falando de pesquisadores homens e brancos. Isso com o tempo foi se tentando desconstruir, mas quando a gente fala do mercado editorial, de fato, nesse tempo, eles estavam dando atenção para quê? Para os debates do Florestan Fernandes, depois da FHC, para os debates que ainda estavam tentando discutir com o Casagrande Senzala. O mercado ele demorou bastante para assimilar isso. É um problema que eu acho que é estrutural e claro, acho que diz bastante sobre o capitalismo
a ideia capitalista refletida no mercado editorial. Indo para o que o Carol falou. Carol, tem algumas pessoas que você pode dar uma olhada assim, sobre historiadores que estão, historiadores, cientistas sociais, outras pessoas que estão tentando pensar o panafricanismo em chaves mais contemporâneas. Como, por exemplo, o Timothy Murity. O Timothy Murity tem trabalhos mais atuais. Em 2005, ele publicou a primeira edição do The African Union, Pan-Africanism, Peace Building and Development, a União Africana, Pan-Africanismo, Construção da Paz e Desenvolvimento. Mais contemporâneo, você também tem o Issa Shivi, que escreveu o Pan-Africanism or Pragmatism, Lessons of the Tanganyika Zanzibar Union, que daí ele fala de uma ideia do pan-africanismo mais na história política do Zanzibar. Mais recente também, tem os trabalhos do William Naka. Eu posso indicar, do William Naka, um livro que se chama Pan-Africanism Exploring the Contradictions. Também é um trabalho muito bom. Infelizmente, nada em português. Então, eu acho que esses três, assim, acho que são mais contemporâneos, estão produzindo agora. Esse trabalho do Aka é de 2016, mais recente, né? No trabalho tem alguns trabalhos dos anos 90, mas acho que eles estão começando a ficar datados já. Enfim, mas tem pesquisa feito isso. O Sherwood, eu esqueci o primeiro nome. M. Sherwood, esqueci o primeiro nome da pessoa. Também produz trabalhos sobre panafricanismo, pensando em recortes mais contemporâneos. Aí tem a questão da 14, da Eliane Almeida de Souza e Cruz, a relação do panafricanismo e Francis Fanon. Bom, você quer responder, Jonathan ou Gustavo? Eu posso até Pode falar, alguma coisa, mas acho que quem acrescenta mais a isso é o Gustavo. E você, até pela sua experiência também, né, lidando na França. Então, esse aspecto eu prefiro ouvir agora. Gustavo? A pergunta. Peraí, que eu tenho que te... Alô, Câmbio. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Sim. É que eu tô com fone, eu tenho que desligar para falar. Vou ser bem rápido. O projeto do Francis Fanon sobre o panafricanismo está no livro Pela Revolução Africana. Aí o pessoal que está ligado nos PDFs, ele já está em PDF em português, tá? Pela Revolução Africana, ou em nome da Revolução Africana, uma coisa assim, que em francês é Pour la Révolution Africaine. E ele tem várias partes ali, tem uma tese muito interessante sobre uma comparação entre Fanon e o Senghor, e fala um pouco sobre isso, aborda um pouco sobre isso. O panafricanismo do Fanon, ele é constituído, sim, com a ajuda do Nkrumah, com a ideia de unir Camarões, Gana, tá? Em defesa da Revolução Africana. É que como está traduzido em português de Portugal, eu não sei como é que está aí no PDF, mas é fácil de achar. Tá? Então, não vou me adiantar, em defesa da Revolução Africana. Não vou me adiantar, mas... Fica aí, já tem mais uma pergunta para você, da Mari Castro. E a relação dos autores decoloniais, aí é para os dois, Jonathan e Gustavo. E a pergunta da Mari Castro, e a relação dos autores decoloniais com panafricanismo e negritude. Se tem, qual é? Começa, Jonathan. Depende do que você está chamando, quem você está chamando de autores decoloniais, porque esse é um outro termo muito complicado. Trabalhar com decolonidade. Mas, a priori, claro que tem. Apesar eu acho que desse contraponto, dessas feridas que o Appiah deixa, de fato, o movimento negritude...
Claro que ele é completamente fundamental para se pensar o panafricanismo. Até porque é por meio dele que você estrutura essa ideia. Eu acho que muito por conta ainda das feridas abertas que o Apiá deixou não terem sido curadas, ou sanadas, ou resolvidas, a gente ainda talvez não entenda muito a dimensão disso. Ou a gente superdimensiona ou subdimensiona. Então, de fato, assim, é óbvio, tem sim, com certeza, essa contribuição. A questão é, o que nós estamos chamando de autores decoloniais? Porque esse é um caminho que, para mim, ainda é um pouco esmaecido, assim, para te responder. Talvez, eu acho que com a resposta do Gustavo, da Patrícia, acho que fique mais claro para mim. Bom, eu vou dizer assim, na minha percepção, há autores que se colocam como decoloniais, ou seja, que já procuram fazer uma fala não colonial. Mas o que eu acredito, na minha experiência de pesquisa e de vida, é que decolonial é a nossa atitude. Agora, a nossa produção, ela é uma produção histórica que tem que lidar com fatos coloniais, com permanência de estruturas coloniais e neocoloniais, e a crítica constante a essas relações e a esses vocabulários de hierarquização, de controle de população e de controle de acesso à vida política que é construído nesses horizontes coloniais que ainda persistem. Né? O que eu quero chamar a atenção é o colonialismo, os colonialismos internos dos Estados-nações existem. E tem feições e características contemporâneas que nada tem a ver com o processo colonial da África, do qual surgiu essa geração de autores e escritores e intelectuais pan-africanistas e ligados à negritude. Então, o colonialismo e o que é o colonial é algo que perpassa a história do mundo contemporâneo, sempre se reatualizando e ganhando novo significado. Então, assim, eu, sinceramente, me pergunto o que seria decolonial no sentido de um texto escrito, mas decolonial pode ser, na minha visão, uma atitude de buscar fazer a crítica a esses sistemas de hierarquização e de subalternização de pessoas. Agora, no que se propõe da construção de conhecimento diferente, eu ainda estou aguardando para ver no que o decolonial, de fato, está trazendo para ajudar, de fato, a acontecer pesquisas em perspectivas diferentes. Gustavo? Só até para complementar, porque Tá. se a gente está chamando de decolonial, por exemplo, o que os historiadores indianos têm se proposto a fazer nos últimos 15 anos, então aí existe uma resposta clara. Não tem nada a ver, não dá para se pensar, talvez, o panafricanismo nessa perspectiva. Mas, se você está falando de decolonial como um ponto de não olhar pelo prisma talvez da história colonial, então ainda não sei o que é história decolonial, o que são os historiadores, o que é, sei, claro, história decolonial a gente pode saber o que é, mas o que é um trabalho historiográfico decolonial? Esse é o ponto. Esse é o ponto, porque, na verdade, eu consigo entender os estudos subalternos, mas o que são esses estudos decoloniais, entende? Então, a gente tem que observar isso melhor. Gustavo? Oi? Acho que eu vou fazer o seguinte, eu anotei aqui, tá, o decolonial, o pós-colonial, que eu acho que foi uma das coisas que a gente precisa, no mínimo, debater. E aí, na semana que vem, eu vou trazer mais coisas sobre isso, eu vou trazer uma reflexão sobre isso, porque é complicado. O Peter Burke falou que o Gilberto Freire é pós-colonial, publicou isso no artigo, porque ele se coloca contra o colonial, não sei o quê, né? Essa é a primeira vez que eu escuto isso, como assim? Pois está lá no livro que a Cláudia Castelo organizou, são só textos sobre o Gilberto Freire através do Atlântico. Então, tudo pode ser pós-colonial e tudo pode ser decolonial e tudo, como é que é? Tem o pós-colonial, o decolonial e a decolonialidade também,
né? Então, assim, a colonialidade, então, eu acho que a gente precisa pensar que esses conceitos, eles têm que ser, como o Jonathan muito bem falou, problematizados, e a gente não pode achar que tudo é o pós-colonial, e eu concordo 100% com a Patrícia, que são parte dos estudos subalternos, de alguma maneira, né, para a história. Sabe qual é o Obrigado, problema, gente. Gustavo? Quando tudo é decolonial, nada é decolonial. E aí a gente não consegue Isso. mapear. É um conceito que morre, que nasce morto. Exato. Bom, tem uma pergunta direcionada para mim do Marcos Rafael. Está aí o Marcos Rafael? Oi. Vamos lá. Professora Patrícia, no início da aula você começou falando sobre o processo colonial e que existe uma promessa e uma mentira. Legal me lembrar. Poderia voltar nesse assunto porque perdi a parte sobre a mentira. A promessa seria justamente a possibilidade do progresso através do colonialismo, né? E a mentira é justamente que a legislação colonial, ela hierarquiza pessoas para que não se consiga chegar plenamente a esse estado de assimilação. Então, essa dualidade de promessa e mentira vai ser profundamente analisada por esses autores pan-africanos dessa geração da década de 40, e um autor que vai apresentar essa dualidade como uma esquizofrenia e colocando como a ruptura dessa esquizofrenia a violência como caminho revolucionário é o Frantz Fanon, que a gente vai estar falando mais à frente, tá? Então, essa promessa e mentira forma, na visão do Frantz Fanon na obra Condenados da Terra, uma esquizofrenia política que se reflete também na vida social e individual, que só pode ser transposta com a violência revolucionária anticolonial. E aí a gente vai entender direito quando chegar especificamente a discussão do Fanon. Bom, a pergunta 18 é do Camide. Não é nem uma pergunta, é um comentário, né? Carlos Mu conta que o texto dele, o Marxismo, a Questão Racial, entrou no Brasil escondido na mala da Lélia Gonzalez na década de 80. Falar sobre racismo no Brasil ganhou corpo e foi homologado pelo mercado editorial recentemente. Sim, sim, e muito luta também dos movimentos antirracistas, do movimento negro e também das intelectuais e dos intelectuais negros e também de intelectuais solidários e que pesquisam essas temáticas, que não são negros. Essa grande pressão vai fazer com que se amplie o mercado editorial. Então, Camille, é o que eu falei, se a gente não solicita o mercado editorial não traduz e também não se abre para a publicação de temas importantes, né? A questão 19 é da Priscila Marques Campos. Será que poderíamos ver que temos uma corda que puxa para um lado para tensionar politicamente um reconhecimento da identidade africana, por ela ter sido silenciada e deturpada pelas ideologias colonialistas, e, por outro, o reconhecimento dessa pluralidade complexa interna para evitar o perigo da história única sobre a África? Priscila, você está aí? Priscila? Boa! Fala aí, porque eu não entendi a pergunta. Acho que você deve ter escrito rápido. Fala para a gente, então, qual é a sua dúvida? Que lendo o texto do Apiá hoje, né, e fazendo a discussão, eu fiquei pensando muito sobre essas duas formas que a gente está discutindo. Por um lado, a gente tem essa necessidade de um reconhecimento dessa identidade africana que é construída, né? Não essa necessidade, mas essa identidade que é construída porque ela não existia, essa identidade, como única, né, no formato pan-africanista, da negritude e tal, mas aí ela passa a ser construída. E aí, quando ela é construída, né, ela também vem num movimento de dizer, como está no livro do Apiá, peraí, que não é bem assim. Mas, por um lado, eu fico vendo que, assim, não é que não é para ter um reconhecimento de uma identidade africana, mas também como ter essa identidade africana sendo valorizada e reconhecida e entendida como diversa e plural, e não ser só como
um lugar único. Então, por exemplo, como fala no texto do Apiá, do Mito do Mundo Africano, pegar a experiência iorubá e ver essa experiência iorubá como uma experiência que vai dar conta de toda a diversidade cultural que existe em África, mas reconhecer que existe uma identidade iorubá, que existe uma trajetória ali, que existe uma cultura, e entender esse reconhecimento, mas não entender esse reconhecimento como um catalisador universal de todas as experiências africanas. É mais uma reflexão do que eu estava pensando aqui. Ver se eu estou pensando no caminho certo. É isso. Obrigada. Oi, Jonathan, pode comentar? É muito tensionado. Não, eu acho que é um caminho certo, sim, que você está pensando. E isso vai muito, acho que isso piorou muito quando a gente entra numa lógica do neocolonialismo europeu em relação à África. De que a questão da identidade, né, parece que ou ela é tudo ou não é nada. Porque, assim, é claro que existe uma identidade africana no começo do século XIX. Ela só não é ocidentalizada. A partir do momento que ela se ocidentaliza, parece que ela estreia, parece que ela nasce. E a partir disso, dessas padronizações, e é interessante porque parece que a gente sempre está querendo buscar padronizações, né, para essas coisas, a gente acaba falando da África como uma coisa só. É muito interessante, parece que isso junta com uma pergunta que alguém falou aqui sobre os efeitos da globalização, algo do tipo. Eu vou um pouco além do que isso que você está falando, Priscila. Eu estudei futebol e eu sempre frequentei mais congressos, seminários relacionados à história da África do que futebol, mas quando eu ia nos de futebol, eu percebia que tinha um certo vício dos historiadores que não trabalhavam com futebol na África. Que quando eles falavam de futebol africano, eles estavam se referindo ou às seleções nacionais ou aos africanos que jogavam na Europa. Porque, basicamente, o continente africano é visto como um continente sem futebol. Entende? Então, as identidades negociadas, elas mudam de patamar. Se antigamente um jogador de futebol, ele, para ascender e ser considerado um cara de sucesso, ele tinha que sair da África para jogar num clube europeu, hoje ele já tem que jogar numa seleção europeia. Hoje, o mercado ele consegue negociar, inclusive, uma identidade nacional. O que deixa ainda o papel do que é ser africano, claro, falando nessa analogia do esporte, ainda muito mais reduzido. E aí, isso acaba ainda ramificando para outros tipos de relação. Quando, por exemplo, você vê um jogador de futebol, vai para a Europa, fica rico, fica bilionário, vira um baita exemplo de sucesso. Aí ele volta para o país dele, na África, volta lá para a Costa do Marfim e constrói um monte de hospital e constrói um monte de casa popular. O que ele está reforçando é a imagem de que na África o país dele ainda é um estado atrofiado que precisa de tutela. E aí, quando você prega isso e fala que esse modelo de sucesso, esse modelo salvador ainda vem da Europa, a gente reforça mais ainda essa questão da linha que você está falando. A gente acha que não, que cada vez mais a gente está conseguindo falar sobre as individualidades dentro da África. Eu acho o contrário. Eu acho que cada vez mais a gente está acabando por simplificar o processo. Eu falo a gente, mas não talvez nós historiadores, ou não nós que estamos buscando um trabalho intelectual de reflexão sobre o continente africano. Mas a imagem o olhar de fora da academia, fora dos debates acadêmicos, para o continente. Que a globalização está tornando cada vez mais e mais uma imagem simplificada. Enfim, é isso. Tá, Jonathan, temos mais duas perguntas. A do Luciano Mendes de Jesus. Qual o impacto do multiculturalismo / globalização nas ideias pan-africanas?
E o Hector, no final, ele quer fazer uma pequena intervenção, tá tudo certo, Hector, sobre o descolonial, que você pode fazer, ok? Mas primeiro o Jonathan respondendo o Luciano. A ideia então era da sua pergunta que eu tinha visto, então. É muito interessante isso, porque a gente leva Qual o uma impacto reflexão do multiculturalismo / globalização nas ideias pan-africanas? Exatamente. Eu acho que vem muito de uma ideia do neocolonialismo. O neocolonialismo, ele tem como braço a globalização, né? Como eu posso assim dizer. Porque antes, isso é muito interessante, porque é uma citação que o Nkrumah faz no trabalho dele, Neocolonialismo, a última estágio, a última etapa do imperialismo. Que ele fala basicamente que foram substituídos o dono de mina pelo carvoeiro pelo agente e o dono de negócio, se eu posso assim dizer. Querendo dizer que, basicamente, o ponto do neocolonialismo ele vai ser ressignificar ainda mais e redimensionar uma dominação europeia no campo da cultura, e não mais no campo diretamente econômico, e não mais no campo diretamente político. Então, sim, a globalização está completamente... ela contribui completamente para uma ideia... bater de frente com uma ideia panafricanista, de se pensar unidade em torno de identidades, que talvez é um dos pontos do APIA. Que eu não sei se o APIA faz um trabalho mais de sociólogo nesse momento, dizendo, vocês vão ter que repensar, porque mais para frente a raça não vai ser mais suficiente para você pensar uma unidade panafricanista. Entende? Eu acho que os mercados, eles têm tudo. Quando você vai olhar que talvez muitas moças negras preferem ter o cabelo assim assado para se parecerem ocidentalizadas. Ou que se busca sempre uma ocidentalização da imagem, que sempre começa de fora para dentro, né? Sempre quem escolhe os padrões de beleza, quem coloca o que é bonito ou não, são essas grandes marcas, os grandes domínios do Ocidente. Enfim, e aí a globalização expandindo isso, ela vai muito de frente com essa ideia, principalmente acho que com a ideia dos intelectuais até a década de 80. Né? Oi? Jonathan? Alô? Não, era isso. Eu achei que eu tinha dado entonação de conclusão, era isso. Tá certo. Hector, por favor, pode fazer o seu esclarecimento. Hector? Oi. Olá, Estamos Hector. ouvindo? Boa tarde, que ótimo. Estamos sim. Bom, primeiro, parabenizar, na verdade, toda a organização desse evento, dessa sala, tá maravilhoso, tá ótimo, tá muito bom. Estou curtindo muito, silenciosa, te ouvindo e anotando. Obrigada, amigo. Na verdade, o único que eu queria trazer, coloquei esclarecimento, mas na verdade eu queria um pouco situar essa questão do pensamento descolonial, porque é um pensamento que chega no Brasil faz pouco tempo, né, mas na verdade tem uma presença muito mais longa na América Latina, já isso data da década dos 90. Então, um pouco para entender e poder localizar do que se trata o descolonial, porque muitos dizem decolonial, descolonial, e na verdade para esse movimento, que é um movimento que se propõe, que tem uma proposta, vamos chamar assim, ético-política e epistemológica, que é de desprendimento epistêmico das noções que até agora têm construído conhecimento sobre esse outro colonizado, não? É muito situado na perspectiva de ler a modernidade desde 1492, que é o momento da chegada de Colombo, de Cristóbal Colón, seria no caso espanhol, nas Américas, e a partir daí que se constitui um padrão de domínio que eles dividem em três aspectos, que é a colonialidade, do poder, do saber e do ser. Daí tem uma série de autores que cada um vai ir desenvolvendo desde sua perspectiva, desde sua área específica, sobretudo porque esse movimento ele surge particularmente pela
vamos dizer assim, pela estrutura própria das universidades americanas, principalmente, porque lá existem estudos de área, assim, da mesma forma como, por exemplo, os estudos subalternos se foram formando, porque foram formados principalmente em estudos de área, que constituem centros de estudos regionais que discutem áreas regionais a partir de diversas perspectivas disciplinares, da sociologia, antropologia, geografia. Então, daí se vai gerando um conhecimento um pouco heterodoxo, não, nesse sentido, não? Mas que coincidem com uma questão que é fundamental, que é transmitir a possibilidade de pensar epistemologicamente uma modernidade silenciada pelo projeto colonial dessas outras áreas, como são a Ásia, a África e a América Latina. Particularmente o movimento descolonial, e eu chamo movimento porque eles não se planteiam como uma teoria, e isso é importante deixar claro. É um movimento que está em constante debate, em constante discussão, inclusive já tem críticos de outros autores descoloniais dentro, inclusive desde o lado do feminismo, você tem uma grande crítica, o movimento negro tem uma grande crítica também a esses pensadores iniciais, vamos dizer, de primeira geração, que são o Henrique Dussel, o Walter Mignolo, principalmente o Ramon Grossfoil, que, enfim, não quero me alongar, só queria colocar essa questão em relação, sobretudo, a essa perspectiva do panafricanismo, porque falta muito diálogo ainda destas duas tendências. Por exemplo, os pensadores que estão discutindo como Appiah, Paul Gilroy, eu incluiria o Achille Mbembe, o Nkolo Foé também, do Camarões, outros autores que estão discutindo nesse momento desde essa perspectiva, dialogando de alguma forma, não? Eu acho muito interessante que quem trouxe, de alguma forma, o pensamento descolonial para o Brasil, vamos dizer assim, é o movimento negro, particularmente, e assim, apoiado muitas vezes, vamos chamar assim, de uma forma estrutural e logística, inicialmente pelo Boaventura Santos Souza, porque ele tem uma série de publicações que incluem uma série de autores, ele tem essa tentativa de juntar esses movimentos epistêmicos, ou de desobediência epistêmica, como se chamam também, mas aqui principalmente o movimento negro que tem trazido, e acho ótimo que seja assim, principalmente porque há uma necessidade de descolonização fundamental no Brasil, e que é precisamente o movimento negro que tem que liderar, não? Nesse sentido, até aí só vou falar. Eu acho que se dá uma conversa na próxima aula, farei perguntas, mas mais nada, só isso. Quem quiser, eu tenho um monte de material, eu posso disponibilizar para vocês material, infelizmente a maioria está em espanhol. Não, mas, por favor, disponibilize, assim, que nós temos um público muito vasto. Vai nos ajudar bastante. Vou colocar numa pasta do Drive, vou mandar o link por aqui, tá bom? Tá certo, é isso. Desculpem aí, todo esse tempo. Obrigado. Nada, só para agradecer ao professor Hector Guerra, professor da História da África da Universidade Federal do Paraná, que está aqui com a gente, dando a contribuição. Bem, gente, eu vou passar para o Jonathan fazer suas considerações finais, e aí eu vou fazer o encerramento da sessão de hoje. Jonathan? Bom, então, quero aproveitar para agradecer mais uma vez o convite tão generoso da Patrícia. Eu confesso que a vida me foi muito generosa com as orientadoras que eu tive. Então, Patrícia, certamente foi um presentão poder ter aprendido tanto e, enfim, me deparado com tantas leituras, com tantos temas que talvez na graduação não tinha a menor ideia que existia. Então, é uma coisa interessante, 6 meses, não um semestre, para você ter uma matéria chamada História da África, como a gente vê como é ridiculamente pouco, né? Porque Exatamente. Você tem que fazer escolhas muito complicadas para dar um curso desse. Então, eu fico muito feliz nesse curso, espero que ajudem muitas pessoas, que corroborem com a formação de muitas pessoas, com interesse de pesquisa. Quem quiser mandar uma mensagem, tenho material, posso disponibilizar, até conversar sobre o assunto, a gente pode trocar algumas informações. Aproveito mais uma vez para fazer propaganda do Nota de Rodapé, que a gente tem trabalhado bastante também na divulgação científica, principalmente em tempos em que a nossa comunidade tem sido muito atacada, então eu acho que é a hora que a gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente está produzindo. Então é isso, gente, muito obrigado por esse espaço, acho que foi bastante rico.
Obrigada. Gente, tem uma pequena, rápida contribuição do professor Alex Magalhães, do IPUR. Alex, rapidinho. Você mandou um comentário. Alex? Oi, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tentar botar aqui. Peraí. Ela apareceu para vocês? Sim, sim. Que bom. Pois é, essa foto foi feita em agosto desse ano, em Luanda, no bairro ali entre o bairro do Prenda e o bairro do Alvalade, e é um local em que eu sempre passava a pé, indo ou vindo para a pousada ou para a Universidade Agostinho Neto, que é ali pertinho, e era um campo completamente irregular, né? Acho que dá para ter uma ideia, né? E um local bem assim, nada confortável, né? Mas todos os dias estava lotado de praticantes, né? Mais cedo jogavam as crianças e no final da tarde os marmanjos. E sempre um local frequentadíssimo e, enfim, um pouco aí dá uma ideia assim da popularidade, né, do esporte em Luanda, né? Que de fato mobiliza bastante, né, a população ali. Ao lado de outros, né, o basquete também é muito forte em Luanda, mas o futebol, como aqui, tem muito apelo. Aí, ouvindo aí a discussão, eu lembrei dessa foto. Enfim, compartilho aí com o grupo. Tá certo, Alex. Muitíssimo obrigado. Gente, olha só, agradeço a todas e todos pela participação. Infelizmente, já passamos já do tempo aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai entrar na discussão justamente da negritude, com o nosso colega Gustavo de Andrade Durão, que é da Universidade do Estado do Piauí, lá do campus São Raimundo Nonato, que está também lançando um livro sobre a pesquisa dele, né, que está muito bacana. E muito obrigada a todas e todos. Um forte abraço e nos encontraremos, então, na próxima segunda-feira. Boa tarde.